Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu reputo muito interessante. Muito interessante mesmo, que é o das provas eletrônicas. Eu recentemente tive a honra de fazer um curso com o FBI e com o Ministério da Justiça dos Estados Unidos. E é interessante como estamos em sintonia aqui no Brasil com os americanos em termos de legislação, de prática, etc. E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque é um tema um pouco esquecido pelas pessoas, né? É um tema. Meu amigo Bruno Calabric entrou aí, grande abraço, Calabric, grande colega, procurador regional da República. Vamos aguardar mais um pouquinho só e a gente já começa, já temos bastante gente vendo aí, que legal. Bom, inicialmente eu gostaria de me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Lordelo, eu sou procurador da República, sou baiano, né? É o primeiro elemento de apresentação que eu faço, é dizer que eu sou baiano, sou procurador da República e desenvolvo pesquisa em direito processual. Meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doutorado são em direito processual. E eu, há um tempo atrás, na verdade, nas eleições passadas, nas eleições presidenciais, nas eleições gerais passadas, eu me deparei com um tema que me deixou um pouco perplexo, que foi o seguinte: foi observar como as eleições, eu era procurador auxiliar na área eleitoral na época, nas eleições passadas, e eu observei como a questão das provas digitais começou a ser demandado, um tema muito demandado no direito eleitoral. Percebam como nas eleições a propaganda eleitoral migrou da TV para a internet. Então toda aquela coisa, todos os conflitos envolvendo fake news, informações falsas, que são fake news, crimes contra a honra praticados no âmbito eleitoral, retiradas de conteúdos que violam a lei, tudo isso passou por um conhecimento prévio relativo a um funcionamento da internet. E no processo eleitoral tudo é muito rápido. Grande Pedro Pochain, amigo lá do MPF também, seja bem-vindo. Então no eleitoral isso tudo passou por uma mudança muito rápida e o processo eleitoral é muito sério. E a gente tinha que saber como retirar um site do ar, como identificar alguém anônimo por trás de uma conduta numa rede social, algo nesse sentido. E aí, meus caros, é aí que vem uma coisa interessante. Digamos assim, essa razão, essa necessidade de demandar esse tema migrou do processo penal. Aliás, não é que migrou, continua no processo penal, mas se transpôs, estando não mais apenas no processo penal, ingressando também no processo eleitoral, como eu falei, e no processo civil como um todo. Por quê? Antigamente, essas questões estavam diretamente relacionadas a crimes cibernéticos, quase que exclusivamente a crimes cibernéticos, principalmente os crimes de pedofilia infantil, pedofilia praticada na internet, darknet, deep web principalmente, que exigem técnicas mais apuradas. E depois isso migrou para o processo eleitoral e também para a responsabilidade civil. Vejam que se alguém ofende você no Twitter, você, para identificar essa pessoa e para retirar o conteúdo, você precisa adotar algum procedimento. Então isso é um tema eminentemente processual. Isso me fez escrever um artigo, eu terminei ontem, e resolvi fazer essa live. Essa live parte de 3 premissas, pessoal. 3 grandes premissas, que são as seguintes. Primeiro, eu vou tentar fazer uma explicação que simplifique conceitos. Então a gente vai ter que lidar necessariamente com alguns conceitos prévios, que são conceitos ligados à tecnologia, ao acesso à internet, o que é VPN, o que é proxy, o que é Ruiz, o que é IANA, o que é Tor, o que é Deep Web, Dark Web. A gente vai ter que falar sobre esses conceitos. Aí eu vou tentar simplificar, obviamente. Então se tiver alguém, grande João Paulo Piropo, grande amigo aí de Salvador, juiz federal, seja bem-vindo também. Então, eu vou simplificar alguns conceitos que são próprios das ciências ligadas à informática, porque nosso objetivo aqui é saber como é que esses conceitos impactam no direito probatório, no direito processual. Então, nosso objetivo não é aprofundar, por exemplo, no IPv6 e IPv4, qual é a diferença de bits, não é bem essa a ideia. Mas explicar o que é o endereço IP e por que tem o IPv4 e o IPv6, por exemplo. A gente vai progredindo aqui. Então, essa é a primeira premissa, a facilitar os conceitos.
Segunda premissa, eu não vou revelar aqui, eu vejo que tem muitos colegas do MPF assistindo, grande Elton, grande amigo, Commander, grande abraço. Eu não vou aqui revelar técnicas específicas que sejam pouco utilizadas, que sejam especializadas, porque não se pode entregar o jogo, obviamente. Eu vou revelar o básico que seja comum ao regime geral de todo o direito processual, que é o que todo mundo já deveria saber. Então, não vou explicar aqui técnicas específicas de investigação próprias da polícia, do Ministério Público, são técnicas que são propagadas mundo afora. O FBI faz diversos cursos no Brasil, as embaixadas fazem curso. Recentemente tivemos no MPF um curso da Embaixada da Inglaterra, um pouco antes do Ministério da Justiça dos Estados Unidos, com o FBI. Eu participei lá em São Paulo, foi muito legal, com alguns colegas do MP brasileiro. Os colegas estaduais mandam muito bem nesses temas. Então não vou explicar aqui técnicas específicas porque não dá para entregar o jogo, né? Não faz sentido explicar esse tipo de técnica, mas explicar o regime processual. Outra premissa é a seguinte: o tema aqui não é machine learning, não é inteligência artificial, o tema aqui não é de ordem filosófica. Eu não vou discutir, eu digo isso porque Rodolfo, o artigo vai estar disponível sim daqui a pouco. Grande Mário, grande abraço, seja bem-vindo. Então, Rosana, seja bem-vinda. Então, vejam, não falaremos de filosofia aqui, se é possível decidir por algoritmos, se a investigação por algoritmos é possível e tal. Eu até estava no meu Twitter, no João Lordelo, no Twitter, eu estava discutindo isso nos últimos dias, ontem e hoje. Não falaremos sobre filosofia, falaremos sobre processo, certo? Falaremos sobre procedimento, sobre regime jurídico. Isso é muito importante. Os aspectos aqui são pragmáticos e não deontológicos ou filosóficos, certo? Então tá. Então, como eu comecei falando para vocês, vamos fazer uma pequena introdução para recapitular as coisas aqui, olha. Por que a gente vai falar em provas eletrônicas? Porque a gente vive num mundo em que o acesso à internet tem sido muito veloz e os países chamados de terceiro mundo começaram a expandir a internet de maneira bastante acelerada. E não apenas isso, as pessoas começaram a ter acesso a aplicações sofisticadas. Hoje, por exemplo, no meu quarto, se eu botar meu fone de ouvido e falar, ok, Google, acenda a luz, ele acende a luz do meu quarto. E essa lâmpada do meu quarto está conectada ao Wi-Fi. E é uma lâmpada da Xiaomi, ou seja, essa lâmpada com certeza está pegando alguns dados pessoais meus, que é uma lâmpada chinesa. Então vejam, dados pessoais circulam o tempo todo. Seus dados, seja dados que identificam você, sendo dados que identificam a sua máquina, sendo dados que identificam a sua conexão, seja o conteúdo de documentos de comunicações suas, tudo isso está circulando. E o desenvolvimento de ferramentas, acelerado de ferramentas, faz com que o que antes era próprio do processo penal para investigação de crimes tenha migrado, isso é a internet das coisas, com certeza, Marquinhos, é o que se chama de internet das coisas, né? É um estado fático em que a internet e a circulação de dados digitais está presente em todas as nossas vidas, né? Isso faz com que o que antes estava no processo penal migre para as relações civis como um todo. Lembram na época dos anos 90, nos anos 80, quando as pessoas começaram a ter celular? Eu lembro quando meu pai adquiriu um Motorola PT50, que era mais uma arma do que um celular, um aparelho celular gigantesco. Aquilo ali, naquele momento, o Brasil enfrentou uma explosão das demandas de consumo. Lembrem que a Lei da Ação Civil Pública surgiu nos anos 90, o Código de Defesa do Consumidor, final dos anos 80, início dos anos 90, essas legislações surgiram, porque ali começou o consumo em massa no Brasil. Estamos agora no momento em que há um consumo em massa de um produto ou de serviços específicos, que são serviços que são distribuídos, ofertados gratuita ou onerosamente na internet. Precisamos discutir os reflexos jurídicos disso. Então essas ferramentas passaram a ser utilizadas por todos nós, a ponto de, no Brasil, em 2014, ter sido editada a Lei 12.965, que é o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet surgiu meio a maior polêmica em relação à neutralidade da rede. Foi uma polêmica grande naquela época, a gente não vai entrar nessa polêmica, mas ele trouxe uma disciplina que é muito próxima da disciplina de outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo. E veja como a tecnologia influencia a práticas que são antigas até, que eram práticas menos invasivas. Só para vocês terem ideia, a Suprema Corte dos Estados Unidos teve que se deparar com um caso muito curioso, não faz tanto tempo assim, que foi o seguinte.
A polícia tinha um hábito, a polícia nos Estados Unidos sempre atua by the book, eles seguem um roteiro, um compliance, para eles é algo muito importante. O FBI tem um livro gigantesco, um manual de conduta. Então, uma pessoa quer, por exemplo, um agente quer ficar à paisana e observando um determinado alvo, investigado na rua, ou seja, olhando, observando. Ele pede autorização ao seu superior e faz isso. É possível? Não tem problema nenhum, não precisa de autorização judicial nenhuma para isso, basta pedir para o seu superior nos Estados Unidos. E se a gente colocar um dispositivo preso no carro da pessoa para saber exatamente onde ele está e o agente fica em casa só monitorando, é possível? Vejam que no fundo parece ser a mesma coisa, um monitoramento analógico, ou seja, corpo a corpo, e um monitoramento com dispositivo. Mas aí a Suprema Corte disse, não, isso precisa sim de uma autorização judicial, porque a intervenção é muito maior. Então, esse é o estado atual, que a gente tem que repensar a intervenção que as tecnologias provocam na vida das pessoas. Esse é só um exemplo para mostrar como as coisas mudam com o passar do tempo. Tá. O primeiro, e aí, tá bom, fizemos essa pequena introdução. Vamos agora para os conceitos fundamentais. Como é que a gente, Flávia, grande Flávia, um grande beijo para você, Flávia. Elton e Flávia aí curtindo uma live sobre provas eletrônicas, só o isolamento social para trazer tanta gente legal assim no meu Instagram. Sejam bem-vindos, obrigado pela audiência. Não é Elton John, não é Rolling Stones, mas é pelo menos uma informação interessante, né? Pelo menos desperta curiosidade. O primeiro conceito, gente, fundamental para a gente tratar sobre provas eletrônicas é o conceito de endereço IP, que é protocolo de internet, Internet Protocol, endereço IP. A gente tem que falar sobre endereço IP, Domain Names e DNS. O que é o endereço IP? O IP é um endereço, como eu já disse, e na maioria do tempo da história da internet, a versão do IP que nós utilizamos é a IPv4. Hoje em dia a IPv4 convive com IPv6, que é uma versão. O que é o IPv4? É um endereço numérico marcado por 4 campos. Por exemplo, você está conectando aí ao Instagram para me assistir. O seu provedor de acesso à internet, Claro, a Vivo, etc., está te dando um IP para você fazer isso. O endereço IP seu pode ser 200.195.0.40, por exemplo. 4 campos. O IPv4 é um endereço que define, que é atribuído a quem acessa a internet. Todo mundo que entra na internet o faz por meio de um IP. Por que faz por meio de IP? Porque a internet foi criada por meio... A comunicação, a troca de dados na internet é feita pelo protocolo TCP/IP. Então o endereço IP é, digamos assim, o caminho ou a rota de interconectividade. Acontece, e pouca gente sabe, que existe uma autoridade central que distribui os endereços IPs pelo mundo. É a chamada IANA, é uma organização mundial com sede na Califórnia. A IANA, ela administra todos os endereços IPs e faz o seguinte: ela distribui para os provedores de acesso à internet um pacote de números IPs. Então a Claro tem um range, ou seja, tem um número de IPs, do IP 200 ponto tanto, até 200 ponto tanto, é da Claro. Ela dá. Ela permite a Claro explorar esse endereço IP e passar para os seus usuários para que quem for da Claro consiga ingressar. Da Claro, da Vivo, da NET, da Velox, etc. Tá bom. Só que esse IPv4, como a gente percebeu, são 4 blocos, são 4 campos. E por isso existe uma limitação de número de IPs no mundo, que são 4.294.967.296 IPs. Com o desenvolvimento da internet, esse número começou a ser insuficiente. Não existe IP para todo mundo. Por conta disso, foi criado o IPv6, que aí pode ser utilizado em uma escala muito maior. Então existem mais IPs hoje em dia. E aí, quando você conecta a internet, hoje em dia isso é uma coisa meio automática, né? Antigamente você tinha que conectar para uma rede de escada, você usava um modem. Hoje você já bota os seus dados ativos no seu celular, o seu Wi-Fi está o tempo todo ligado. Quando o seu Wi-Fi está ligado, o provedor de acesso à internet lhe atribui um endereço IP.
Esse endereço IP, ele pode variar de acordo com a sua conexão. Se você conectou hoje à internet, pode ser que, o endereço IP seu seja X e no outro dia seja outro IP. Então, o IP pode ser dinâmico ou pode ser fixo. O fato é que o provedor de conexão tem um bloco de endereços IPs e ele vai atribuindo para os seus usuários. É muito mais fácil deixar dinâmico. É muito mais fácil deixar dinâmico, que é o normal. E aí vem a primeira pergunta. É possível que alguém use, ou melhor, é possível que um único endereço IP seja utilizado por mais de uma pessoa? Essa é uma pergunta boa. Digam aí, respondam aí. É possível que um único endereço IP seja utilizado por mais de uma pessoa? O ideal era que não. O ideal é que cada pessoa usasse o endereço IP. Mas veja que coisa curiosa. Quando você conecta a internet na sua casa, o seu roteador tem um endereço IP que é do provedor de conexão. Mas você pega esse roteador e você distribui para seus familiares. Então tem várias pessoas conectando por meio do mesmo IP, só que por portas lógicas diversas. O nome disso é NAT, Network Address Translation, NAT, que é o que os roteadores fazem. O único IP roteado é o IP que o roteador está recebendo. O roteador está recebendo, tem um IP. O roteador da sua casa está usando o IP do que o provedor da internet te deu, que é um só. Mas ele está distribuindo em IPs privados, que geralmente é 198.165.0.1.0.2. Esses IPs são privados e não são roteados à internet. Esses IPs privados são utilizados dentro de sua casa, não estão conectados diretamente à internet. Isso torna esse procedimento, que é chamado de masquerading, ele torna um pouco difícil de saber quem está utilizando, quem está praticando uma determinada conduta. Porque você pode chegar num bar, num boteco, usar o Wi-Fi e praticar um crime por ali. Isso faz com que você fique totalmente escondido? Não. Inclusive, o STJ já decidiu que as portas lógicas devem ser informadas. Então, os órgãos de investigação podem ter acesso às portas lógicas. E vejam que quando você se conecta no aeroporto, você aceita uma série de termos ali que puxam alguns dados seus. Então, é possível se identificar você. É possível se identificar você por meio de logs do roteador que registra a sua atividade, por meio da identificação da porta lógica, etc. Isso é algo mais complexo, mas é possível. Outro conceito interessante é o de domain ou domain name, que é o seguinte: toda vez que você entra num site, por exemplo, joaolordeiro.com, o site joaolordeiro.com tem um endereço IP específico. Esse site ele está hospedado, para você acessar ele, como eu já disse, a conexão, o tráfego de dados é feito por endereços IPs. Esse site tem um endereço, mas ele recebe uma roupagem mais acessível, porque imagine, se eu vou entrar no blog do João Lordeiro, eu vou escrever 200.195.40 e o IP é dinâmico, muda o tempo todo. Como é que faz isso? É criado o domain name, que é joaolordeiro.com, também é administrado pela IANA, que por sua vez está sujeito ao controle do ICANN. Os Estados Unidos mantém um domínio muito forte sobre isso. E aí, esse nome do site que você adquire de empresas da Registrar, você é registrante, você compra da Registrar, você adquire esse nome e ele remete a um endereço IP. Tá, essas são as informações básicas. Vamos agora a conceitos que estão no Marco Civil da Internet. Provedor de conexão da internet. É o primeiro conceito que está no Marco Civil da Internet, que é muito importante. O provedor de conexão à internet é aquele que atribui a você um endereço IP que ele tem para que você consiga conectar a internet. É a Claro, é a Vivo, não sei, quem mais? É a Velox, é a NET, etc. O provedor de conexão permite que você entre, por assim dizer, na internet, certo? Entre. O Marco Civil tem um conceito no artigo 5º, inciso 5, que é o conceito de conexão da internet, que é a habilitação de um terminal, que pode ser um computador, um celular, etc., para que receba pacotes de dados mediante a atribuição de um endereço IP, certo? Esses provedores de conexão, Claro, Vivo, NET, Velox, etc., têm um dever, pelo Marco Civil da Internet,
de manter os registros de conexão sob sigilo por 1 ano. Então, você conectou a internet hoje, o Marco Civil da Internet, ele diz que a Velox, se você usar a Velox, tem que guardar esse registro, o endereço IP que você utilizou, a data que você conectou, o horário que você conectou, quanto tempo você ficou conectado. Ele tem que manter isso em registro por 1 ano, certo? O horário, a data, a duração, o número do endereço IP, até a porta lógica, se for o caso. Só que, em respeito à intimidade, os provedores de conexão, eles não podem manter o registro do acesso a aplicações. Veja que coisa curiosa. Uma coisa é você acessar a internet. Outra coisa é você, estando na internet, acessar aplicações como Twitter, WhatsApp, que mais? Um site, um buscador como o Google, o Uber para você pegar um carro, ou MyTaxi, ou Popcorn Times, que acho que não é nem lícito isso, 99 Pop, coisas desse tipo. Você acessar isso são aplicações. Você já está conectado à internet e aí você acessa essas aplicações. Então, o provedor de conexão não pode guardar o que você acessou. A Velox não pode saber, por exemplo, se você entra num site erótico. Ela não pode saber. Ela não pode saber os seus gostos, porque se ela ficar monitorando, ela vai saber coisas muito íntimas sobre você e isso diz respeito à sua intimidade. Não pode. Coisa diversa são os provedores de aplicações de internet. O que é que são aplicações? Qualquer funcionalidade ofertada na internet. Twitter, redes buscadores, sites, ferramentas de comunicação instantânea como WhatsApp, Telegram, Skype, Hangouts, Google Meet, Bing, buscadores Bing, Yahoo, Google, etc, etc. Instagram, caixas de mensagens de e-mail, Hotmail, Gmail, Yahoo, tudo isso é aplicação de internet. Então, as aplicações não se ocupam do serviço de habilitação de você para ingressar na internet, mas sim do serviço de uma funcionalidade qualquer que seja, a partir de um acesso prévio. Esses provedores de aplicação, Twitter, Google, etc., não se confundem com os provedores de conexão. Esses provedores de aplicação devem manter o registro de conexão, ou melhor, não de conexão, mas de acesso a essas aplicações. É importante diferenciar. Dados de conexão, quem dá são provedores de conexão, claro, Vivo, etc. Dados de acesso a aplicações, quem dá são os provedores de aplicações. Esses provedores de aplicações devem guardar esses dados por 6 meses. Então, conexão, 1 ano, aplicação, 6 meses. Então, quando você entra no Twitter e publica lá qualquer besteira, o Twitter deve registrar, deve gravar, manter em registro por 6 meses o seu IP que você usou, a data, o horário que você utilizou para publicar aquela mensagem. O Twitter deve manter aquilo ali guardado. Temos ainda outros conceitos interessantes que não fazem parte do Marco Civil da Internet, mas que ajudam a gente até a título de curiosidade. Veja que coisa interessante. Muita gente fala hoje em proxies. O que são proxies? O que é um proxy? O que é proxy? O que é VPN? O que é Tor? São 3 coisas parecidas. Proxy, VPN, e Tor. O que é isso? O proxy é um representante seu. O proxy, traduzido do inglês, seria um representante. O proxy é um servidor que empresta o IP para você. Então veja que coisa curiosa. Todas essas 3 ferramentas, proxy, VPN e Tor, são utilizadas para quem quer um anonimato na internet. Por que alguém quer um anonimato? Quer navegar de maneira mais segura, quer acessar um determinado site e quer ser descoberto de maneira menos fácil, digamos assim. O que o proxy faz? Eu disse a vocês, quando você conecta a internet, você tem um IP. Então, quando você conecta a um determinado site ou uma aplicação específica como o Twitter, ele sabe seu IP. Se você se vale de um proxy, por exemplo, um servidor chinês, o que você faz? Você chega para esse servidor e fala, quero contratar você, proxy. E o servidor, tá bom, tome meu IP, pode usar. E aí, quando você vai entrar naquele site, ou no Twitter, ou numa aplicação qualquer, você primeiro conecta ao proxy, que é um servidor chinês, um endereço de IP chinês. Então, seu IP conecta ao IP chinês.
e o IP chinês conecta a aplicação que você quer. Daí, a aplicação transfere dados com o servidor chinês e passa para você de volta. Então, quando esse provedor de aplicação for gravar os dados e conservar, não vai ter os seus dados, mas sim o do proxy, do servidor proxy chinês. E aí você vai ter uma certa privacidade. O VPN é muito parecido. O VPN é parecido, a diferença é que você pode usar o VPN ao todo o seu computador. O proxy geralmente você utiliza para uma ferramenta específica. Você usa um proxy para um navegador, para um jogo e não todas as aplicações no seu computador. O VPN permite que todo o seu computador esteja VPNado, digamos assim. E além disso, o VPN é mais seguro porque ele se vale de uma criptografia. O que é uma criptografia? Em termos bastante chulos, digamos assim, chulos não, termos bastante leigos, a criptografia é uma espécie de um envelopamento do tráfego de informações. Suas informações são envelopadas por meio de uma chave que só existe lá no final. E aí você tem mais privacidade, porque você está com a criptografia, o tráfego, se for interceptado, não sabe muito bem o seu conteúdo. O Tor, por sua vez, a rede Tor significa The Onion Router, é o roteador cebola, porque a cebola tem várias camadas. O Tor é muito parecido com o VPN, só que o Tor, além da criptografia e do anonimato, o seu IP ele é emprestado. Você pega de empréstimos o IP, não apenas um IP emprestado como no proxy ou no VPN, mas você pega vários IPs emprestados. Vocês lembram do Torrent, Kazaa, aquelas aplicações que a gente usava quando era adolescente, coisas para baixar coisas na internet, Torrent. O Torrent, na verdade, é o seguinte, você tem um arquivo que é baixar na internet, você bota esse arquivo. Outra pessoa tem esse arquivo, também bota para baixar. E aí um terceiro que quer baixar, pega um pedaço seu, pega um pedaço do outro. Então, o Torrent permite múltiplas conexões por vários IPs para chegar ao mesmo resultado. Seja como for, é possível saber quem está por trás de um proxy, de um VPN ou de um Tor. A depender de cada um, essas ferramentas geralmente são pagas, né? E a depender de cada um, existem técnicas específicas para encontrar. Muitas vezes é necessário o chamado MILAT, uma cooperação internacional para que isso seja possível, para que seja possível saber quem é que está ali por trás do anonimato, mas é possível ainda assim. Nós estamos aqui há meia hora já. Que legal. Mantendo a audiência aí. Tá, acabamos os conceitos. Vamos agora ao regime estabelecido pelo Marco Civil da Internet. Então, como é que você identifica alguém? Como é que você tem acesso a alguém? Como é que o Marco Civil da Internet disciplina o acesso a esse tipo de informação? O Marco Civil da Internet estabelece uma série de princípios. Um desses princípios é a proteção da privacidade. Outro princípio é a inviolabilidade do sigilo de fluxo de comunicações pela internet. A gente vai ver em seguida que uma coisa são os dados parados, estáticos no local, outra coisa é o fluxo de conexão. É como interceptação telefônica ou quebra de sigilo de dados telemáticos. Uma coisa é a comunicação em si, outra coisa é o acesso a dados que já estão armazenados. A gente vai ver. O fato é que o Marco Civil da Internet protege a privacidade. Dados pessoais são direitos fundamentais. Dados pessoais são protegidos pelo direito à privacidade. Eu acho que o colega Bruno Calabri, que estava assistindo, não sei se ainda está, ele tem essa mensagem fixa no Twitter dele. Dados pessoais são direitos fundamentais, algo nessa linha. E é verdade, ele está estudando isso, fazendo doutorado na UNB, se não me engano, está estudando isso. Me corrija aí, Bruno, se eu estiver falando besteira. Então, existe essa inviolabilidade. Como é que a gente acessa isso? Então, para você ter acesso aos dados de conexão à internet e de acesso às aplicações, você precisa de uma autorização judicial. Esse requerimento deve ser formulado à Justiça, que deve trazer indícios da ocorrência de um ilícito, justificativa para você ter acesso a esse registro e ainda indicação de um período para o qual você quer ter acesso, ao qual você quer ter acesso. Então você tem que dizer, tem indícios de ilícito, por que esses dados são importantes para descobrir esse ilícito
e ainda qual é o período de acesso que você quer. E aí temos algumas sutilezas, 2 sutilezas. Então você, para ter acesso a esses dados, você precisa de uma autorização judicial. Valeu, mestre. Você falando isso, eu fico muito honrado, Calabric. Calabric é um grande colega, sabe muito, grande cabeça. E além de tudo é baiano, né? Que é a sua maior característica, além de ser muito inteligente e um grande membro do MPF, lá ele. Né? Então veja, você tem que formar você tem que fazer esse requerimento ao judiciário para que isso seja deferido. Cíntia, seja bem-vinda. Ele manda um abraço para o Morimoto, grande gênio também, grande colega. O que acontece? Você tem que formular ao judiciário um pedido para que sejam fornecidos esses dados. Esses dados precisam de autorização judicial. Joyce Albuquerque, seja bem-vinda também. Tá. Quais são as 2 sutilezas? 2 sutilezas muito importantes. Primeiro, esse pedido pode assumir naturezas bastante diversas. Então, primeira sutileza. Uma coisa é você pedir o acesso a dados de conexão ou dados de acesso a aplicações já armazenados naqueles provedores, que tem os prazos de 1 ano e 6 meses. Outra coisa é você pedir ao juiz a interceptação do fluxo de dados de um determinado usuário, para você saber automaticamente, passo a passo, se a pessoa está se conectando, se a pessoa está utilizando um determinado aplicativo. Você pode colocar um flag mediante autorização judicial para saber o fluxo ao mesmo tempo sobre o que aquela pessoa está fazendo. Por exemplo, os aplicativos como o Facebook, o próprio WhatsApp, Telegram, tem um chat, né? O WhatsApp e o Telegram são ferramentas de comunicação automática. Em tese, seria possível o pedido de interceptação do fluxo dessa conversa. O WhatsApp e o Telegram dizem que não é possível porque há uma criptografia ali. Mas não é possível retirar a criptografia de um determinado usuário. Isso é uma discussão muito grande. Eu fiz parte do comitê de fake news do Tribunal Superior Eleitoral como membro suplente. A gente discutiu muito isso na época. E eles dizem que não, e é difícil porque as ferramentas acabam se autolimitando porque o poder público fica com dificuldade de regular sem saber exatamente o que está ali dentro daquela ferramenta. Então tá. Então uma coisa é a interceptação da comunicação, outra coisa é o acesso a dados estáticos. A interceptação da comunicação, lembre, equivale, por força da lei de interceptações telefônicas, a uma interceptação telefônica. E por conta disso temos uma regra específica na Constituição que diz que só pode ser utilizada para fins de processual penal ou de investigação penal. E mais, a lei ainda diz, a lei de interceptações telefônicas diz que o crime tem que ser punido com reclusão. Então a interceptação de dados, por exemplo, você ter acesso à senha do e-mail de uma pessoa é uma interceptação, porque você pode o tempo todo ter acesso ao e-mail daquela pessoa. Isso só pode ser utilizado para fins de persecução penal. Mas e o acesso à conta de e-mail? A gente vai lá. A conta de e-mail igual a um e-mail específico do passado. Isso é interceptação? Não, não é. A gente vai adentrar isso. Outra diferença importante, outro ponto importante também é o seguinte. A gente viu que o requerimento deve indicar o período ao qual o requerente quer um acesso. O requerente pode ser uma pessoa, um indivíduo. Por exemplo, alguém lhe ofendeu no Twitter, você quer processar aquela pessoa, você tem que dizer o período. E o STJ, no RHC 117.680 do Paraná, ele diz o seguinte, olha, a indicação do período é só importante se você quer uma interceptação do fluxo. Se você quer acesso a dados estáticos, você não precisa dizer qual é o período. Na minha humilde opinião, errou o STJ. O STJ disse isso no RHC 117.680 do Paraná. Ó, só é necessário indicar o período no requerimento se for interceptação. Eu acho que está equivocado. Se você quer interceptar o fluxo de informações, o requisito é o mesmo de interceptação telefônica. Você tem que indicar as razões, aí no caso só para fins criminais, então só a polícia e o MP podem pedir isso. E você indica as razões, só que a interceptação você faz para buscar um dado futuro, não é um dado passado. Então você não pode dizer um período no passado, não tem sentido. Você, na verdade, vai indicar a necessidade e vai ter o tempo todo que se submeter a uma necessidade de análise da prorrogação. Já os dados passados devem ser, sim, o STJ fez uma troca aí. Em relação a dados estáticos, você tem que dizer
qual é o período que você quer. Porque se a pessoa te ofendeu hoje, você não pode pedir todos os dados da conta da pessoa de 5 anos atrás. E nesse precedente, se você clicar no inteiro teor, o precedente é o RHC 117.680 do Paraná. Se você clicar no inteiro teor, você vai ver que o relator confunde conexão com aplicação, é um samba do crioulo doido, é um sarapatel de caruru, né, como a gente diz na Bahia. É uma mistura, é uma coisa doida. O STJ não compreendeu bem os conceitos que a gente já abordou aqui. Tá bom. Então, esse é um segundo dado importante. Há outras sutilezas importantes. Eu falei da primeira sutileza, que o pedido pode assumir duas naturezas. Uma coisa são os dados, outra coisa é a interceptação. Há uma segunda sutileza, que é o seguinte: existem dados que não são dados de conexão, que não são dados de acesso, mas que são igualmente ou às vezes até mais relevantes. Então veja, imagine que uma pessoa... Teve até uma discussão no passado no STJ sobre se, numa ação de divórcio, o cônjuge podia ter acesso ao e-mail do seu ex-cônjuge, a caixa de e-mail, para saber se estava traindo ele, porque isso, na época, no passado, isso poderia interferir no divórcio. Eu não sou nenhum conhecedor desse tema, mas havia uma discussão sobre isso. O STJ, se não me falha a memória, diz que não. Veja que o acesso à caixa de e-mail pode servir para várias finalidades, para fim de improbidade administrativa, para você comprovar uma questão relativa a uma questão empregatícia, uma questão de responsabilidade civil, para você saber se fulano estava em conluio com Beltrano, uma questão, por exemplo, relativa a direito econômico, se há uma cartelização de uma atividade econômica, você tem que ver as comunicações entre as pessoas, para fins criminais nem se fala. Então você pode querer ter acesso a um e-mail específico. O Marco Civil da Internet não disciplina isso. O Marco Civil da Internet, ele se preocupa com dados de conexão e de acesso. Ele se preocupa em conservar o que você acessou, o horário que você acessou, quanto tempo você acessou e qual foi o endereço IP. O Marco Civil da Internet não se preocupa em saber sobre o seu e-mail. E aí, veja, existem outras informações. Por exemplo, dados cadastrais. Além do conteúdo de e-mails, do conteúdo do que você está passando. Por exemplo, qual foi a rota de Uber que determinada pessoa fez? Para a gente saber se uma pessoa estava num lugar ou no outro. A gente usava muito as herbes, e ainda usa, né, para saber as antenas que a pessoa fez ligando para outra. Mas hoje em dia, no mundo da internet, as pessoas não se ligam mais, elas se conectam à internet. E às vezes você, para saber onde a pessoa está, você quer saber o histórico de localização do Google. Se você quiser saber o histórico de localização do Google para e passo, isso é uma interceptação de fluxo de dados. Se você quiser saber se a pessoa onde a pessoa está em determinado lugar, é uma informação que o Google tem, pode ter. Isso é um dado estático do passado, não é uma interceptação. É uma quebra de sigilo de dados, pode ser usado em processos outros que não os criminais. Mas o fato é, o Marco Civil não trata disso. Como não trata, se você quer saber se uma pessoa usou Uber, para onde a pessoa passeou na cidade, essas informações, como comprovar, o conteúdo de um e-mail, o conteúdo de uma conversa, o conteúdo de um chat. Isso o Marco Civil não se preocupa com isso. E aí é interessante. O Marco Civil também não se preocupa com dados cadastrais. Quando você faz uma conta no Facebook, você diz o seu CPF, o seu RG. RG não, CPF, às vezes você diz um número de telefone. Quando você pega um chip na internet, você tem um número de telefone. Você faz esse cadastro. E aí, o Marco Civil também não se preocupa com isso. E veja que coisa curiosa. A Lei de Organizações Criminosas prevê que o Ministério Público e a Polícia podem ter acesso a dados cadastrais por meio de requisição direta. Ou seja, existe uma proteção menor para dados cadastrais. Desde que esses dados sejam limitados a qualificação pessoal, filiação, endereço do usuário. Esse é o artigo 10A, se eu não me engano, da Lei de Organizações Criminosas, artigo 15 e artigo 17 também. Particulares não podem fazer essa requisição de dados cadastrais. Mas o conteúdo de e-mail do 99pop, Uber, etc., é o que isso? E aí eu volto a dizer, olha, o conteúdo do e-mail de uma pessoa é um documento eletrônico. Se uma pessoa tem uma caixa de e-mail cheia de mensagem de e-mail, considere isso como se fosse um documento eletrônico. Então você pode fazer uma busca e apreensão virtual para pegar um e-mail estático, um dado estático, como se fosse uma busca de um documento na casa da pessoa. Ou você pode interceptar o constante envio de e-mails. Isso aí já é interceptação de dados telemáticos só para fins criminais. Então são coisas diferentes.
Coisas diferentes. Mas você pode, por meio de uma medida de busca e apreensão, ou no processo civil, uma produção antecipada de provas, é possível. Tá, fechamos mais um ponto. Eu vou tentar dar uma agilizada aqui, é muita informação, já estamos a 40 minutos, e eu acho que o Instagram ele limita a 1 hora, né? Vamos lá, falar um pouquinho mais sobre a metodologia básica para descobrir a prova, para conservar uma prova digital. Agora eu vou falar o seguinte. Imagine que alguém publicou uma mensagem anônima te ofendendo numa rede social. Como é que você descobre quem é essa pessoa? Essa é a primeira... Isso no processo eleitoral a gente ficava doido querendo saber. Quem é que praticou isso? Porque os advogados eleitorais, com maior perdão, assim, eles... Nem o MP, nem a Justiça, nem os advogados eleitorais. Por que eu falo dos advogados? Porque a Justiça eleitoral é muito movimentada por partidos e coligações. Que é uma lógica bastante democrática, né? Os agentes políticos, os sujeitos, os players do processo eleitoral participam intensamente. O MP e a Justiça ficam ali como mediadores das regras do jogo. Só que nem o MP, nem o juiz, nem os advogados sabiam exatamente como pedir as coisas. Como decidir os juízes, como fiscalizar o MP, nem como pedir. E a porta de entrada é o pedido do advogado. O advogado falava, eu quero saber quem é essa pessoa. E o juiz falava, eu não sei como é que você vai saber quem é essa pessoa no Twitter. Tem uma metodologia básica. Então vejam, você pode no processo civil fazer um pedido de produção antecipada de prova, no processo eleitoral um pedido, um requerimento judicial simples de representação ou anterior a uma representação por propaganda ilícita, mas o fato é que você tem que ir à justiça. E o primeiro passo para identificar alguém é saber o endereço IP. A gente está voltando para as premissas, o endereço IP. Você vai da aplicação à conexão, porque a pessoa se manifesta na internet por a ferramentas de aplicação. Então a pessoa se manifestou no Twitter, você vai primeiro perguntar ao Twitter, no dia tal, na hora tal, esse usuário apresentou essa mensagem ofensiva a mim. Twitter, ou melhor, juiz, quero que o Twitter me informe qual foi o endereço IP utilizado nessa hora, nesse dia, por esse usuário. E quero mais, Twitter. Quero mais, juiz. Juiz, quero que o Twitter me passe também as informações cadastrais dessa pessoa no Twitter. Aí o juiz vai falar, autorizo. Twitter, diga aí, o usuário que mandou essa mensagem, qual foi o IP dele? E mais, quando ele fez o registro, qual foi o nome que ele botou? Aí o Twitter vai passar o IP e vai passar os dados cadastrais. Se for, um detalhe, se for um e-mail, toda vez que você recebe um e-mail de alguém, você já tem o IP. Se você for botar informações, geralmente as aplicações de e-mail ocultam isso, mas você pode botar opções, ver mais informações. Todo mundo que te manda o IP, você sabe qual foi o IP que mandou. Todo mundo que te manda o e-mail, você sabe qual foi o IP. Então você já quebra esse primeiro passo, que é pedir ao provedor de aplicação, o Gmail, no caso de um e-mail, o Twitter, no caso de uma rede social, qual foi o IP que mandou. E você pede logo também o acesso a dados cadastrais. Lembrando que a polícia e o MP podem requisitar diretamente esses dados cadastrais, mas não os dados de conexão ou de acesso. Então a polícia e o MP não podem ter acesso direto ao IP, mas pode ter acesso aos dados cadastrais. E aí o Twitter vai informar para o usuário, olha, juiz, o Twitter vai mandar para o juiz, fulano não pediu acesso? Está aqui. O dado cadastral é esse, fulano, o usuário se cadastrou assim, e o IP utilizado para mandar essa mensagem foi esse. O Facebook, o Twitter vai falar isso. Só que aí as pessoas, obviamente, não usam os seus dados pessoais para criar contas. A pessoa que está querendo praticar um ilícito, muitas vezes, no processo eleitoral, é engraçado, as pessoas usavam, a gente pegou muita gente, só com fontes abertas. Inclusive pessoas que ameaçaram ministros do Supremo, uma consulta fontes abertas, a gente conseguiu saber quem era em questão de minutos. E o que acontece? Mas às vezes as pessoas botam informações falsas. Então o que você tem de verdadeiro? O endereço IP que foi utilizado para acessar aquela aplicação, o Twitter. O que você faz com esse endereço IP? Você introduz esse endereço IP em uma ferramenta chamada Ruiz. Por exemplo, ruiz.net, registro.br, se for um IP brasileiro. Tem várias ferramentas Ruiz gratuitas e outras que são pagas que trazem informações mais detalhadas. Você pode inserir um site ou um endereço IP no Ruiz e ele vai te informar diversas coisas. Entre elas, porque como a gente já falou, todo endereço IP ele é distribuído pela IANA a provedores de conexão. O provedor de aplicação, ou seja, o Twitter falou, olha, quem mandou essa mensagem está usando esse IP aqui.
Logo, quando você introduz no Ruiz, por exemplo, no www.ruiz.net ou registro.br, ele vai te dizer qual é o provedor de conexão que passou para o usuário aquele endereço IP. Aí ele vai dizer claro Rio de Janeiro, claro Bahia. Ele vai dizer várias coisas, entre elas o provedor de conexão. E aí o que você vai fazer? Aí você vai chegar para o juiz. Se você for MP, você pode requisitar diretamente, ou polícia. E se você for uma parte, se não for esses órgãos, você vai ter que pedir novamente ao juiz. Juiz, eu tenho um endereço IP, que o provedor de aplicação já disse por meio da cumprindo a decisão judicial. Eu introduzi no Ruiz e descobri aqui o provedor de conexão. Juiz, eu quero que Vossa Excelência expeça uma ordem a Claro ou a Velox, ou seja, o provedor de conexão que eu identifiquei já, para que informe quais são os dados cadastrais. Por quê? Porque essa pessoa está pagando por esse serviço na internet. Então ele tem um CPF vinculado a Claro, ele tem um celular, etc. E aí o juiz vai falar, beleza. E vai requisitar a Claro, a NET, etc. esses dados. E aí você vai ter acesso a essas informações. Muitas vezes vai cair no nome de Dona Fulaninha. Dona Fulaninha mora com 4 netos, pode ter sido um desses netos. Você vai ter que aprofundar essas questões. E aí, juntando as fontes abertas, você saber. Mas você vai saber a casa, pelo menos, onde foi parar. Ou se você não souber, outras diligências podem ser feitas. Por exemplo, pedir para o provedor de conexão informar como é que está sendo feito o pagamento. Qual é a conta bancária que está fazendo o pagamento. E etc. Pedro Pochain fala, aí usando o Tor e VPN é mais difícil, você vai ter que usar o MLAT, você vai ter que recorrer às vezes a uma cooperação internacional, depende do proxy, por exemplo, se está usando um proxy nacional ou não. Os proxies, por exemplo, são registrados, tem o Domains by Proxy, você pode ter acesso, tem várias formas de saber, mas isso aí, grande Pedro, já são técnicas especiais. E a gente falou, a gente não vai aqui entregar o jogo para ninguém. Porque nosso objetivo não é ensinar ninguém como se acobertar de práticas ilícitas. É ensinar a disciplina geral para que as pessoas utilizem o acesso. Mas você está com a mente de membro do Ministério Público. Você é um cara esperto, já está indo além, indo adiante. Tá bom. Então, essa é a metodologia comum. Só que, por outro lado, se você quer o acesso a um documento virtual, ou seja, um e-mail que está na caixa do e-mail de fulano, aí você vai ter que fazer um pedido de busca e apreensão. Se você quer saber o histórico de localização de uma pessoa, o Uber que ela pegou no dia tal, se você quer saber o que tem na nuvem do iCloud, se você quiser saber o histórico de busca, você sabe o assassinato de Marielle, foi amplamente divulgado, um crime bárbaro. Grande Lula, bom te ver, meu caro, grande abraço, grande amigo Lula, professor Lula Vasconcelos, de Ilhéus, terra boa, terra abençoada, terra de Jorge Amado. Se você quer saber esses dados, nuvem, por exemplo, o assassinato de Marielle, foi descoberto o autor do crime por meio do histórico de busca. Toda vez que você digita, pessoal, no Google uma coisa, o autor do crime buscou no Google informações sobre ela. O Google sabe e o Google tem a obrigação de conservar aquilo que você digita na internet por 6 meses. Então eu posso saber o que Pedro, que está aí, o que ele está buscando no Google, quais sites que ele está acessando. Isso pode levar à prova de um fato, certo? Pode levar à prova de um fato. Se o que você quer são dados estáticos, aí você faz um pedido de busca e apreensão virtual. Busca e apreensão virtual é a mesma coisa que quebra de sigilo telemático. Você vai pegar uns dados estáticos. Só que isso, eu já falei para vocês, isso é diferente de uma busca, ou melhor, de uma interceptação. Uma vez, logo que eu entrei no MPF, eu fiz um pedido de quebra, de busca e apreensão, eu botei como quebra de dados telemáticos, e o juiz veio falar comigo e falou, mas doutor, isso aqui só se for com crime, não é crime, você está fazendo um pedido em inquérito civil por improbidade. Eu falei, doutor, leia o artigo 1º, parágrafo único da lei de interceptações telefônicas. A lei fala que essa lei somente se aplica para a interceptação de fluxo de dados. Eu não quero fluxo, eu quero acesso da caixa de e-mail de outubro a dezembro de 2009, porque era um conluio que havia num processo licitatório e essa propina era negociada por e-mail. Eu falei, eu quero só que essa caixa, é a mesma coisa que eu pedi para entrar na casa da pessoa, uma busca e apreensão. É até, gente,
Pare para pensar, é menos invasivo. Entrar na casa de uma pessoa é uma das coisas mais humilhantes que tem. Então deve ser feito havendo indícios como o Código de Processo Penal prevê. Buscar uma caixa de e-mail da pessoa não é tão invasivo assim em termos externos. O seu porteiro não vai ver, o seu vizinho não vai ver alguém entrando na sua caixa de e-mail, mas vai ver entrando na sua casa. Então isso é uma coisa interessante. O juiz não estava ligado, não estava sabendo a distinção entre interceptação de fluxo e dados estáticos. Por fim, nós já vamos terminar aqui, temos só 9 minutos. Uma última informação que eu queria fazer. Às vezes o que a gente quer, gente, não é um dado digital que está num provedor de aplicação ou de conexão. Às vezes o que a gente quer é um dado que está num HD, num laptop de alguém. Seja no processo civil, processo penal, eleitoral, etc. Às vezes você pede uma busca e apreensão de um computador, de um laptop, de um smartphone. Às vezes a prova de um fato, seja por um processo civil, penal, eleitoral, etc., está num HD. Pergunta: como é que a gente preserva a cadeia de custódia, ou seja, o conjunto de procedimentos utilizado para documentar e manter a história cronológica da coleta da prova e preservar sua integridade, portanto? Porque o réu pode falar, olha, isso aí foi pego no meu notebook? Não, não foi isso não. Esse arquivo não estava no meu notebook. A busca e apreensão está viciada. Como é que você faz isso? Qual é a técnica que você faz para preservar a identidade de alguma coisa? Uma técnica muito comum se chama hashing. O que é hashing? Uma vez feita a busca e a apreensão de um HD, de um celular, de um computador, todo o conteúdo é jogado em uma ferramenta, uma aplicação chamada hash. Esse hashing, essa aplicação de hashing, analisando todo o conteúdo, vai gerar um código, uma linha de código. Esse é o chamado código hash. Se você mudar uma vírgula em um arquivo de texto dentro daquele HD e jogar de novo nessa aplicação de hashing, o código de hashing vai ser outro. Então, assim que é feita a busca, tem que ser feita a extração dos dados e tem que ser feito o hashing. Tem que ser jogado esse conteúdo dentro dessa aplicação que vai gerar o código hash. Porque se a pessoa disser depois, não estava no meu aviso, foi alterado. Ele fala, foi alterado? Então me dá seu HD. Então vamos jogar aqui. Jogou todos os dados do HD e gerou o código hash tal. E o código hash anterior é o mesmo. Então não houve manipulação de dados nenhum. O nome disso é hashing. Ok? Pessoal, vamos ter que acabar agora. Nós temos poucos minutos. Eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. Tem um detalhe também. Pedidos de preservação de conteúdo. A lei, o Marco Civil da Internet, prevê que é possível requerer uma autoridade, ele fala autoridade no sentido de autoridade pública, pode requerer que os provedores conservem o conteúdo. Eu entendo que esse requerimento, na verdade, é uma requisição, é uma ordem e só pode ser feito por autoridades públicas. Por quê? Porque se a autoridade vai requerer a conservação de conteúdo, além do prazo previsto na lei, se vai precisar de uma autorização judicial, é melhor ela pedir logo o acesso aos dados. Não tem sentido. Porque você vai ter que esperar o juiz decidir, aí os dados já podem se perder, ele pede logo o acesso. Se vai ter esse delay, é melhor ele pedir logo o acesso. E a lei prevê, olha, se você pediu conservação, você tem um prazo de 60 dias contado do requerimento para ajuizar um pedido, uma autorização judicial. Então eu acho que isso não é um requerimento de preservação. Não por acaso o Facebook, o Twitter, todas essas plataformas de redes sociais prevêem pedidos administrativos de preservação de conteúdo. O Facebook, por exemplo, tem facebook.com/records. É o que eles chamam de solicitações online para autoridades de aplicação da lei, que é Law Enforcement. Você pede uma autoridade de aplicação da lei, tem que ser uma autoridade de aplicação da lei, MP, polícia, uma autoridade administrativa, outra. Fala, olha, preserva o conteúdo aí para a pessoa não apagar. Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados permite que a pessoa apague os dados. Até porque os dados, a pessoa tem o direito de conservar ou não seus dados. Daí a importância de pedidos de preservação de conteúdo. Para autoridades públicas ou administrativas, me parece que é claro que esse pedido é uma requisição, é uma ordem, tanto é que as plataformas já têm ferramentas para isso e elas preservam. Pessoal, vai acabar caindo daqui a pouco. Eu queria agradecer a todos pela presença.
Ah, valeu, pô. Obrigado, Elton, valeu, cara. Você é um cara que eu considero muito. É um grande colega, um grande membro do Ministério Público Federal. Obrigado, Cíntia, Janaína, Pedro, Lula, Márcia. Pessoal, obrigado por tudo. Eu espero que tenha sido claro. Eu tento ser claro em tudo que eu faço. Às vezes a gente não corresponde à expectativa, faz parte, infelizmente, mas a gente tem que se aperfeiçoar sempre. Silvia, obrigado. Muito obrigado a todos. Fred, obrigado. Espero que estejam bem. Cuidem, como dizem os meus mestres, cuidem de vocês e cuidem dos seus, né? Cuidem-se e cuidem dos seus. Tomem os cuidados necessários para que a gente preserve a nossa saúde, que a coisa tá feia aí, certo? Foi um prazer. Vou manter a live gravada, se possível for. Eu acho que o Instagram só grava por um dia, não tenho certeza, vou manter. Ok? Meus amigos, foi um prazer estar com vocês. Um grandíssimo abraço, grandioso abraço, certo? A gente se vê na próxima. Mandem aí sugestões no Instagram sobre outros temas de live que vocês achem interessantes, certo? Diego, a live do Temas está no quem adquire o curso do Temas tem uma aula específica sobre isso. Pode ficar tranquilo. Não sei, é possível colocar no YouTube? Não sabia disso não. Kika, fala aí, Kika, como é que coloca no YouTube? Que eu não sei não. Vou tentar colocar, ok? Valeu, pessoal. Grande abraço. Até mais.